Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né, capítulo 13, onde nós estamos falando sobre arcos, ângulos e relações métricas na circunferência, ok? Então para essa aula de número 4, a gente vai falar um pouco sobre triângulo retângulo inscrito em uma semicircunferência. Vamos lá ver qual é? Então galera, vamos verificar o que seria um triângulo retângulo inscrito em uma semicircunferência. Vamos à definição. Todo triângulo retângulo pode ser escrito em uma circunferência, de modo que sua hipotenusa coincida com o diâmetro da circunferência e os catetos coincidam com duas cordas. Vamos ver uma imagem que ilustra, né, essa situação. Então seria isso. A hipotenusa que coincide com o diâmetro, né? Certo? Uma corda que passa aqui pelo centro. E os catetos, no caso AC, é uma corda, né? E CB também é uma corda. Então, traduz o que está escrito aí na definição. Ó, na figura ao lado, na figura aí, o ângulo C é um ângulo inscrito na circunferência de centro O e raio de medida R. Logo, a medida de C, né, do ângulo C aqui, que seria esse camarada, é igual a metade da medida do arco AB, que seria esse. Como o arco AB mede 180, então o ângulo C mede 90. Portanto, o triângulo ABC é retângulo. Galera, não é tão difícil verificar isso, né? Ó, repare. Aqui no vértice C, se você reparar, é um ângulo inscrito, né? Porque é correspondente a esse arco AB. É um ângulo inscrito, está sobre a circunferência e tudo mais, né? E a gente sabe que AB aqui, por ser o diâmetro, divide, né, a circunferência ao meio. Então esse arco AB, ele mede 180 graus, certo? Esse arco AB. Como esse ângulo C aqui é inscrito e corresponde a esse arco, né, de 180, a gente ganha que vai ser metade, né? Então, o ângulo C, por ser um ângulo inscrito e correspondente a esse arco AB, vai valer metade de 180, ou seja, 90 graus. Então, quando a gente tem um triângulo que um dos seus ângulos internos mede 90 graus, a gente diz que esse triângulo é retângulo, certo? Então, essa é uma propriedade. Se você tem um triângulo inscrito em uma semicircunferência, nesse caso, de tal forma que a hipotenusa dele vai ser justamente o diâmetro, então você pode ter certeza que esse camarada, né, vai ser um triângulo retângulo. Vamos em frente. Então, pessoal, vamos colocar em prática, né, fazendo um exemplo, o que a gente viu no slide anterior. Esse exemplo diz o seguinte: determine a medida da corda AB da circunferência de centro no ponto O, representada a seguir. Ok? Então, ele nos dá esse exemplo aí, né, essa figura. Ele quer saber, no caso, essa corda aqui, nesse segmento, esse cateto, né? Essa corda, né? AB, nesse caso ele chamou de X também. Né? Só que se a gente reparar, esse é um triângulo retângulo que não está inscrito, né, nessa semicircunferência. Por quê? Porque nem todos os seus vértices estão sobre a borda, né? Estão sobre essa circunferência aí, tá bom? Então a gente vai corrigir, né, essa figura para se adequar à situação que a gente viu anteriormente. Então, a gente pode garantir que esse camarada, esse ângulo B, mede 90 graus, né? A gente já viu anteriormente. Então, esse problema ele nos sugere usar o que, galera? Que a gente já estudou anteriormente. As relações métricas, né? No triângulo retângulo. Então, eu fui na internet, procurei esse resumo, né? Vi esse resumo e trouxe para a gente avaliar e ver qual dessas relações nos ajuda a encontrar esse cateto aqui, né? Certo? Então, relacionando, é claro, as informações que a gente tem. No caso, ele nos deu a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, que vale 12. Ele nos deu a outra projeção, né, no caso,
projeção desse cateto BC aqui sobre a hipotenusa que vale 3, e nos deu também o valor da hipotenusa, né? Basta somar, o segmento AC, que é a hipotenusa, ele é composto por esses dois segmentos, 12 e 3. Então, somando os dois, a gente chega em 15. Então, esse é o valor da hipotenusa, certo? A relação que mais nos ajuda aqui, galera, seria essa aqui, né? C ao quadrado igual a A vezes M. Por quê? No caso, C ao quadrado seria um cateto, né? O cateto ao quadrado, no caso, C ao quadrado, seria igual ao produto da projeção dele na hipotenusa, nesse caso que é M, vezes A, que é a hipotenusa todinha. Trazendo esse exemplo para a nossa situação, esse cateto ao quadrado, né, x ao quadrado, vai ser igual ao produto da projeção dele sobre a hipotenusa, que nesse caso aqui vale 12, vezes a hipotenusa, que é 15. Então seria 12 vezes 15. X ao quadrado aqui no caso seria igual a 180, né? Então x vai ser igual a mais ou menos raiz de 180. Mas galera, pelo fato de a gente estar trabalhando com medidas, a gente vai desconsiderar a parte negativa, né? Vai ser somente a parte positiva. Essa já seria uma resposta, mas como 180 não tem raiz exata, a gente pode decompor esse camarada para tentar melhorar essa resposta, né? Vamos lá. Como seria 180, né, sendo decomposto em fatores primos? Então a gente começa com 2, né? Seria 90. Continua por 2, 45. Não dá mais por 2 porque esse camarada é ímpar, então por 3 dá 15. Ainda por 3 cheguei em 5. Agora por 5 cheguei em 1. Então a gente pode reescrever 180 como 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, vezes 5, certo? Multiplicando esse camarada aí. Então x vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Como tudo é um produto, a gente pode separar, né, um produto de raízes aí, né? Então seria raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 5, certo? Como esse aqui é o quadrado, cancela aqui com raiz, cancela com raiz, e aqui fica assim mesmo. Então, x seria igual a 2 vezes 3 vezes raiz de 5. Ou seja, x é igual a 2 vezes 3, 6, raiz de 5. Então, essa seria a resposta, né? Seria a medida dessa corda AB, né? Desse cateto aqui, ok? Vamos fazer agora mais alguns exemplos, mais alguns exercícios. Então, pessoal, vamos resolver agora alguns exercícios propostos, né? No caso número 1, a corda AB de uma circunferência mede 20 centímetros. Determine a medida do raio dessa circunferência, sabendo que a projeção dessa corda sobre o diâmetro AC mede 16 centímetros. Então, vamos fazer uma representação do que ele está dizendo aí. Beleza? Então, a corda AB, vou representar aqui. Uma corda AB diz que mede 20 centímetros, certo? Ele disse também que a projeção dessa corda sobre o diâmetro AC, caso diâmetro AC, a corda que passa na origem aqui, né? A projeção desse segmento AB aqui no diâmetro mede 16 centímetros. Então, esse pedaço do A até aqui mede 16, certo? Ele quer saber o raio. Só que esse problema, galera, a gente vai achar o diâmetro, né? No caso AC. Por quê? A gente sabe que o diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio, certo? Então, achando o diâmetro, basta dividir ele por 2 que a gente acha a medida do raio, né? Beleza? Para completar o diâmetro aqui, é 16 mais esse pedacinho aqui que eu vou chamar de x, né? E a gente vai usar aquela mesma ideia, né? É claro, a projeção é 90 graus aqui e recai naquele problema anterior, né?
Esse triângulo aqui não é retângulo. Ele é retângulo, mas não está escrito na circunferência, né? Os três vértices dele não estão na circunferência. Então, o que a gente vai fazer é adicionar esse cateto aqui, nessa corda, e aí sim a gente cai naquele triângulo retangular, certo? E daí a gente usa novamente as relações métricas, né? No caso, a mesminha. O quadrado desse cateto vai ser igual ao produto da projeção dele na hipotenusa vezes o valor da hipotenusa, né? Nesse caso, vamos ficar com 20 ao quadrado, vai ser igual a 16, né? A projeção vezes a hipotenusa. Só que a hipotenusa é o quê? É 16 mais o x, né? Pronto, agora a gente resolve essa conta aí e acha o valor de x, né? Depois a gente soma com 16 e divide por 2. Vamos lá. 20 ao quadrado dá 400, tá, galera? 16 vezes 16 dá 256, né? A gente faz o chuveirinho aqui, né? Mais 16x. Vamos isolar x agora, né? Esse 400 já está aqui. Vamos passar esse 256 para cá com o sinal trocado. 16x fica aqui. Então, 400 menos 256 vai dar 144, né, galera? Igual a 16x. Esse 16 está multiplicando, a gente pode passar ele dividindo, né? Então, a gente fica com 144 dividido por 16. Isso aqui é igual a x. Daqui a gente conclui que 144 por 16 dá 9. Beleza? Então, a gente achou aqui esse valor de x. Vale 9. E aí a gente acha, né? A gente sabe agora descobrir o valor da hipotenusa. No caso do diâmetro, né? Então o diâmetro vai ser 16 mais 9, que é 25. Diâmetro igual a 25. O raio é metade disso, né? Então, raio vai ser 25 sobre 2. Se você quiser representar, você pode até botar que é 12,5, tá? Mas 25 sobre 2 já é uma resposta. Beleza? Centímetros, né? É isso. Vamos para o próximo. Então, galera, vamos dar seguimento, né? Aqui no caso, questão 2, letra A. Calcule o valor de x nas figuras a seguir, sendo O o centro das circunferências. Então, a questão A diz o seguinte. Ele nos dá essa figura, na verdade, e é bem parecida com a que a gente fez anteriormente, né? Só que nesse caso, ele nos dá o valor da circunferência inteira. Vamos completar aqui, né, esse desenho, para cair naquele caso lá. Completar o triângulo retângulo escrito, em 90 graus, para que a gente possa usar aquelas relações métricas, né? Nesse caso, ele nos deu a hipotenusa inteira, certo? O diâmetro inteirinho, que no caso é a hipotenusa, né? E nos deu esse pedacinho, né? A gente pode, para utilizar aquela mesma relação que a gente está usando, achar a projeção desse cateto x na hipotenusa. Basta subtrair 16 menos 4, a gente vai ficar só com esse pedaço aqui. Então 16 menos 4 é 12. Então 12, tá aqui embaixo. 12 vai ser justamente essa projeção de x na hipotenusa, tá? Daí a gente pode usar aquela mesma relação, né? Ele diz o seguinte: o quadrado desse cateto vai ser igual ao produto da projeção dele, no caso 12, vezes a hipotenusa, que vale 16. X ao quadrado vai ser igual a 12 vezes 16, que é 192, certo? Eu vou usar só a parte positiva aqui, galera, por se tratar de uma medida, né?
Então essa aqui seria uma resposta. Mas a gente pode melhorar ela um pouco, né? Simplificando mais. Então vamos decompor esse 192 aí, para ver se a gente consegue tirar alguma coisa ao quadrado para cancelar com a raiz, tá? Vamos lá. 192 dividido por 2. A gente acha 96, né? Dividindo por 2 novamente, a gente chega em 48. Continua por 2. A gente chega em 24. Por 2 novamente. 12. Por 2 novamente. 6. Por 2 novamente. 3. E agora não tem jeito, né? Tem que ir por 3. É 1. Pronto. Então, vamos ver o que dá, né? Aqui 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E 3. Então a gente pode representar 192 como sendo 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3, né? Desta forma. Só que esse 2 ao quadrado aqui, esse produto, a gente pode reescrever assim. Todo mundo aqui elevado ao quadrado, né? Como é um produto aqui, né? Todo mundo aqui fica ao quadrado, certo? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Ok? Então, essa aqui também seria uma representação de 192. Então, substituindo aqui, no lugar de 192, 8 ao quadrado vezes 3. Esse 8 pode cancelar, né? No caso aqui sair para fora da raiz. Então, ficamos com 8 raiz de 3. Beleza, galera? Então achamos aí o valor daquele valor de x, né? No caso aquele cateto lá. Vamos para a próxima. Então, galera, vamos dar uma olhada nesse exemplo, né? Questão 2, letra B. Ele quer saber, no caso, o valor de x, né? Que está sendo representado aqui, né? Como se fosse a altura, né? Ele nos dá o raio, né? Partindo aqui da origem até a borda, então o raio vale 2,5. Então daqui para cá também tem que valer o raio, né, galera? Aqui ele nos dá só um pedaço. Então de cara você pode achar esse pedacinho aqui, tá faltando, fazendo a diferença, né? Como daqui para cá mede 2,5 e daqui para cá também mede 2,5, e aqui ele nos deu um pedaço, basta diminuir, né? 2,5 menos 1,8. Você empresta para cá fica 15, aqui fica 1, certo? Então aqui dá 7, ele dá 1 menos 1, 0. Então esse pedacinho aqui vale 0,7, beleza? E o que isso vai me ajudar? A gente não vai usar aquela relação que a gente vinha usando nos exercícios anteriores, né? Nesse caso, a relação que mais nos ajuda seria esta daqui. H ao quadrado igual a m vezes n. No caso, a altura ao quadrado vai ser igual ao produto, né, das projeções dos catetos na hipotenusa, né? No caso, m aqui vai ser a projeção do cateto aqui, cateto C, e n vai ser a projeção do cateto B aqui, tá? No caso, uma das projeções aqui seria 1,8, tá aqui, ó. A projeção desse cateto aqui seria 1,8, e a projeção desse cateto aqui seria daqui para cá. Nesse caso vai ser a soma de 2,5 com 0,7. 2,5 mais 0,7. Aqui dá 12, vai 1. Nesse caso, 3,2, né? Esse segmento todinho aqui vale 3,2. Então a gente já tem esses camaradas aí. Então a gente pode usar essa relação. H ao quadrado, nesse caso x ao quadrado, vai ser igual ao produto das projeções. 1,8 vezes
3,2. Tá? Usamos essa relação aqui. Ok? Então x ao quadrado vai ser igual. 1,8 vezes 3,2 é a mesma coisa que 18 vezes 32, né, galera? Aí você anda 2 vírgulas lá. Tudo bem? No caso, 18 vezes 32 dá 576. Certo? Aí como tem uma vírgula aqui, outra aqui, você anda 1, 2, chega bem aqui. Então o resultado é 5,76. Tá bom? Então, para quem não lembra como é que faz isso aí. Tá? X ao quadrado seria 5,76. Ok? Então x vai ser igual a raiz disso aí. Tá bom? Para você achar a raiz é só você achar um número que elevado ao quadrado dá 576, tá, galera? Nesse caso é 24. Então, nesse caso seria 2,4. Se você pegar 2,4 vezes 2,4, né, ou seja, 2,4 ao quadrado, você chega em 5,76. Ok? Então, essa aí seria a resposta. O valor dessa altura aí vale 2,4. Então, pessoal, dando continuidade, né, vamos para a questão número 3. Na figura a seguir, O é o centro da circunferência e determine a medida do segmento BC. Caso esse daqui, BC. Certo? Se você reparar bem, você tem dois triângulos, né, escritos em semicircunferências aí. Então, nesse caso aqui vale 90 graus e aqui também vai valer 90 graus, certo? E nesse caso a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Ó, repare que essa hipotenusa aqui, no caso AC, é comum a ambos os triângulos, né? Então, se você achar, no caso ele deu dois catetos aqui de baixo, você consegue achar essa hipotenusa, né? Aí depois você vai ter esse cateto, essa hipotenusa, e com o teorema de Pitágoras novamente você encontra x. Então essa vai ser a estratégia que a gente vai utilizar aí. Tá? Então aqui embaixo, para achar a hipotenusa aí, eu sei que a hipotenusa ao quadrado, caso, eu vou apagar esse x aqui, para usar aqui. Então, aqui, x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado 36 mais 8 ao quadrado 64. Daqui eu tiro x ao quadrado igual a 100. E, portanto, x vai ser igual a raiz de 100, né, no caso 10. Então, achei aqui o valor da hipotenusa, vale 10. Pronto. Vou chamar de y aqui, tá? Então, eu tenho um novo triângulo, né? Então, nesse caso, a hipotenusa não, esse é um cateto, né? A hipotenusa é 10. Então, eu sei que 10 ao quadrado, nesse triângulo de cima aqui já, vai ser igual a 1 cateto ao quadrado, que vale 5, 5 ao quadrado, e o outro é o que eu quero descobrir, mais y ao quadrado. Tem que ter cuidado para não errar a ordem, tá, galera? Nem sempre o que ele quer saber é a hipotenusa. Nesse caso, ele te deu a hipotenusa, ele te deu não, a gente descobriu a hipotenusa, a gente tem um cateto e quer saber outro cateto. Tem que colocar na ordem, tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 10 ao quadrado é 100, igual 5 ao quadrado é 25, mais y ao quadrado. Como a gente quer saber y, vamos isolar esse cara, né? Então, o 100 já está desse lado, o 25 a gente passa para cá com o sinal trocado, certo? E o y continua lá sozinho. Então, y ao quadrado, vou trocar aqui a ordem agora, vai ser igual a 100 menos 25, que é igual a 75. Então, y ao quadrado, ou seja, y, passa logo a raiz, né? Vai ser igual a raiz de 75. Essa aqui já seria uma resposta, mas a gente pode melhorar ainda mais, né? 75 decompondo em fatores primos, certo? Vou decompor aqui em cima.
Por 2 não dá porque é ímpar, né? Então por 3. Por 3 dá 25. Por 3 não dá mais, então por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então 75 nada mais é do que 5 ao quadrado vezes 3, né? Então substituindo aqui, no lugar de 75 eu coloco 5 ao quadrado vezes 3. Então a gente pode dividir esse produto de radicais, né? Aí esse quadrado cancela aqui, sobra só o 5 vezes a raiz de 3, certo? Então esse aí é o valor procurado, BC, ok? Então galera, fazendo esse último exercício, né, desse tópico, certo? Vamos fazer essa questão 4, né, da UFC, Universidade Federal do Ceará. Diz o seguinte: considere a circunferência a seguir, em que AD é um diâmetro, né? Tá aqui, AD realmente é o diâmetro. AB, BD, AC e CD são cordas, né? Então, são segmentos que ligam dois pontos da circunferência, são cordas. E se o raio da circunferência é 6,5, então eu posso botar aqui 6,5. E aqui também, daqui para cá é raio, né? Então 6,5. Beleza, e as cordas AB e CD medem 3 e 5 respectivamente, né? Então nessa ordem, AB mede 3, cadê AB? Tá aqui. E CD mede 5, né? Então tá aqui. Beleza. Determine as medidas das cordas BD, tá aqui, e AC. Então, galera, reparando aqui, que nos interessa aqui é saber o valor da... É claro, reparar que são triângulos inscritos, né? Triângulos retângulos inscritos numa semicircunferência. Então aqui é 90 graus e aqui também vai ser 90 graus. E reparar que AD é o diâmetro, né? No caso, é a hipotenusa desses dois triângulos retângulos aí. Então, a hipotenusa é a soma dos raios, né? É 2 vezes o raio. Então, 6,5 vezes 2 dá 6,5 mais 6,5 dá 13, né? Essa hipotenusa aqui vale 13. Para que ela é comum aos dois triângulos, né? Então, nos dois triângulos você tem um cateto e a hipotenusa, né? Cateto e hipotenusa. Então, aplica o teorema de Pitágoras e você acha o outro. Certo? Então, o triângulo ACD aqui, ele nos deu a hipotenusa e um cateto. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Ele nos deu 5 ao quadrado, né? Olhando, claro, para esse triângulo retângulo aqui. Ele nos deu a hipotenusa, está aqui, nos deu um cateto e quer saber o outro, no caso o segmento AC, né? Vou chamar aqui de AC mesmo, mais AC ao quadrado. 13 ao quadrado dá 169, né? Igual 5 ao quadrado é 25, mais AC ao quadrado. Vou passar esse 25 para cá, 69 já está aqui, trocar o 25 para cá, deixar o AC sozinho. Então, 169 menos 25, a gente chega em 144, igual a C ao quadrado. Só trocar essa ordem aqui, galera. AC ao quadrado igual a 144. Então, AC vai ser igual a raiz de 144. A gente conhece como 12, né? Então, AC vai ser igual a 12. Beleza? Então, vou deixar guardado aqui o valor de AC igual a 12, tá? Eu vou apagar aqui, limpar, né? Para a gente fazer o outro cálculo. Só um instante. Apagar aqui.
aqui. Aplicando. A gente aplicar a mesma ideia, tá, galera? No outro triângulo, né? Ele nos deu, ó, triângulo ABD. Ele nos deu a hipotenusa dele, né? Oposto ao ângulo de 90 graus. E nos deu um cateto. E quer achar o outro cateto aqui, ó. Tá ok? Não vá confundir esse camarada e achar que é a hipotenusa, porque a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Ó. O ângulo de 90 graus aqui, oposto a ela está a hipotenusa. Então, cuidado para não errar a ordem, né? Então, aplicando o teorema de Pitágoras nesse outro triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado, 3 ao quadrado, igual 3 ao quadrado mais BD, né? Caso BD ao quadrado. 3 ao quadrado dá 169, igual a 3 ao quadrado 9, mais BD ao quadrado. 169 menos 9 é igual a BD ao quadrado. Aqui dá 160, né? Igual a BD ao quadrado. Só trocar a ordem aqui. 160. Então, BD vai ser igual a raiz de 160. Certo? Já seria uma resposta, mas a gente pode melhorar um pouco. 160, a gente pode decompor ele. Vai ser o quê? Por 2 dá 80. Por 2 novamente dá 40. Por 2 novamente dá 20. Por 2 novamente dá 10. Por 2 dá 5. E por 5 chega em 1. Então aqui a gente chega em 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 10, né? E esse 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado a gente pode colocar assim, né? 2 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado. Então 180 vai ser igual a 4 ao quadrado vezes 2 vezes 5, 10, né? Então 4 ao quadrado vezes 10. Beleza? Então vamos substituir lá, sendo 4 ao quadrado vezes 10. A gente pode separar, né, em duas raízes, né, onde aqui vai cancelar esse 2 com essa raiz aqui, esse quadrado com a raiz, né? Então BD finalmente vai ser igual a 4 vezes raiz de 10. Beleza? É isso, galera. Vamos em frente. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesta aula. Eu espero que tenha ajudado, né, colaborado com a sua aprendizagem. E até a próxima. Tchau.